Este é o nosso tema. Eu sou o que sou pela graça de Deus. O apóstolo Paulo fala isso com muita propriedade. Porque o apóstolo Paulo, antes, Saulo, o grande perseguidor, era um homem religioso, das boas obras. Ele mesmo declara que ele era um homem extremamente zeloso pela religião dos seus pais. Ele era tão zeloso que ele então pediu cartas para ter liberdade, para perseguir os do caminho, os crentes, os cristãos na época. E todos sabem da história, quando no caminho de Damasco ele estava indo ao encalço dos cristãos, os do caminho, uma luz manifestou e ele cai por terra e ele ouve uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele então pergunta: quem és tu, Senhor? E naquele momento a voz diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E daquele momento em diante, que ele foi tomado, envolvido pela graça de Deus, ele passou a ser uma nova criatura. Ele foi convertido, transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus, salvo pela graça de Deus. Então, quando ele diz aqui nesse texto: eu sou o que sou pela graça de Deus, aqui está falando um homem fariseu, zeloso, conhecia tudo dos estatutos, dos preceitos da lei judaica, do judaísmo, porque ele era judeu. Mas ele diz para a igreja de Coríntios: olha, eu não sou mais aquele homem perseguidor. Eu agora sou o que sou pela graça de Deus. A pergunta que eu quero fazer para você, querido, querida: você é o que você é pela graça de Deus? Ou você é como Saulo de Tarso, apegado à religião, apegado à sua igreja, apegado à sua denominação? Você é o que você é pela graça salvadora, sustentadora de Deus? Ou você é o que você é pelas obras? Você tem vaidade, você é orgulhoso, orgulhosa em defender a sua igreja, a placa da sua igreja. Saulo, quando converteu, acabou sendo Paulo grande perseguido. Deixou de ser perseguidor para ser perseguido. Quando ele converteu, ele chegou em Jerusalém e queria converter todo mundo. E o Espírito Santo de Deus disse: olha, Paulo, sai da cidade, porque eles não vão te ouvir. Porque ele foi um homem tão mau, tão ruim, que as pessoas não estavam confiando se ali não era uma estratégia para ele, então, uma conveniência dele, na perspectiva até política, para poder dominar aqueles irmãos. Mas ele declara: eu sou o que sou pela graça de Deus. Ele estava dizendo então para esta comunidade aqui: eu não sou o que eu era. Eu era um perseguidor, eu era um homem zeloso, eu era um homem debaixo da religião, vivia debaixo, um defensor da religião judaica. Hoje não. Eu sou o que sou pela graça de Deus, porque foi esta graça que me salvou e transformou a minha vida. O que você é? Você é pela graça? Será que você pode dizer hoje: olha, eu não sou o que eu era? Quem você era? Olha, pastor Eugênio, antes eu era um idólatra, um supersticioso idólatra. Mas quando eu tive uma experiência com Cristo da cruz, quando eu recebi a transformação pelo poder de Deus, eu agora não sou mais idólatra. Eu agora tenho Deus e o adoro em espírito e em verdade. O que você era, pastor? Eu era um homem mulherengo. Eu era um homem agressivo. Eu batia demais nos meus filhos, na minha esposa. Mas o dia que eu tive um encontro com esta graça maravilhosa, eu me tornei um homem dócil. Eu me tornei um homem amoroso. Eu me tornei um homem que jamais eu fazia isso. Pedi perdão à minha esposa e meus filhos. A minha casa é outra. O que você era, meu irmão, e que você não é mais? Pastor, eu era um beberrão. Eu era um viciado, mentiroso. Mas pela graça de Deus, eu não sou o que eu era. O que você era? Pastor, eu era um homem mulherengo. Eu tinha 2, 3 mulheres amantes. Mas o dia que eu tive um encontro com a graça de Cristo, eu então assumi uma posição. Porque a Bíblia fala que o homem deve ter uma só esposa, uma só mulher. Eu abandonei esta vida de adultério, esta vida promíscua.
esta vida suja, e eu sou o que sou pela graça de Deus. O que você era, pastor? Eu era um camarada, eu era uma mulher barraqueira, eu brigava com todo mundo, quando eu chegava no lugar, eu fazia barraco, eu tinha mania, pastor, eu chegava no meio dos amigos do meu marido e baixava. Mas hoje eu fui transformada por esta graça. Eu não sou o que eu era. Será que você pode dizer isso, minha irmã? Será que você pode dizer, olha, eu era uma pessoa assim, mas não sou mais. Eu era viciado, pastor. Mas agora eu fui liberto por Jesus. Eu era viciado em bebidas alcoólicas, nas drogas. Eu tinha vícios, pastor. Eu era um homem viciado em revista pornográfica e pornografia. Mas o dia que eu tive um encontro com a graça de Cristo, eu abandonei, eu sou a nova criatura. Eu sou o que sou pela graça de Deus. Você já foi salvo pela graça, minha irmã, meu irmão? Pastor, antes eu era uma mulher difícil. Eu era uma mulher faladeira, pastor. Eu causei trauma nos meus filhos, de tanto era mulher difícil demais. Mas o dia que eu tive um encontro com a graça de Cristo, eu fui transformada. Eu fui transformado. O que você era que você não é mais? Pastor, eu era um homem que não pagava ninguém, enrolado, mentiroso. Pastor, olha, eu era um mecânico, sabe? Eu sou mecânico, mas antes, todo carro que entrava na minha oficina, eu roubava gasolina, eu roubava peças. Mas agora, pastor, eu sei que o Espírito Santo de Deus me vê. Eu abandonei tudo e agora, pela graça de Deus, sou um homem honesto, sou uma mulher honesta. Pastor, eu era um jovem que eu paquerava, eu era menina que eu tinha várias paqueras, eu gostava das baladas, eu me entreguei sexualmente, eu me entregava sexualmente, mas o dia que eu tive o encontro com Jesus, com a graça de Jesus, pastor, hoje estou namorando sério, porque eu sou nova criatura. A Bíblia fala que os que estão em Cristo Jesus crucificaram a carne com suas concupiscências. O apóstolo Paulo diz, não mais vivas eu, mas Cristo vive em mim. Eu sou o que sou pela graça de Deus, eu não sou o que eu era. Tem quantos crentes que são defensores da igreja, da religião? Eu sou presbiteriano, eu sou batista de pé roxo, eu sou pentecostal, igreja verdadeira é pentecostal. E aí vai, este zelo estúpido, mas não tem amor, mas não respeita o próximo. E quantos que precisam ter uma visão da graça de Deus para entenderem que é a graça de Deus que nos sustenta? Quantos que estão debaixo de mandamentinhos de homens, não faz isso, não faz aquilo outro, mas são pessoas com o coração cheio de impureza, de adultérios, de vingança, de ódio. Então você é o que você é pela graça, pastor. Olha, eu era uma mulher que eu tinha mágoa, eu guardava mágoa e você sabe de quem. Mas pela graça de Deus, a graça de Deus me capacitou a perdoar. Eu não sou o que eu era, mas pela graça de Deus sou o que sou, estou debaixo da graça. É esta graça que me salvou. A Bíblia diz em Efésios 2, versículo de 8 em diante, vós sois salvos pela graça, não vem de obras para que ninguém se glorie. O pior é que tem muita gente hoje achando que é a igreja que salva, que é a placa da igreja. Quantas pessoas que estão dentro das nossas igrejas, mas são um bando de religiosos. Quantos crentes que só mudaram de placa de igreja, de religião, mas continuam sendo pessoas grossas, estúpidas. Homens que continuam no adultério, homens que continuam agredindo suas esposas, pais que agridem, que batem seus filhos. E ser cuidado, meu querido, que você pode parar no xilindró, ser preso. Cuidado com a agressão dos seus filhos. Quantos crentes hoje, eu tenho visto filhos de crentes que os pais batem nos seus filhos, espancam, vão para as escolas. Filhos com traumas, filhos complexados, porque estão debaixo de um regimento, debaixo de um jugo religioso. Você foi salvo pela graça, então você pode dizer, eu não sou o que eu era. Mas em segundo lugar, o apóstolo Paulo, quem sabe, estava querendo dizer, eu não sou o que serei.
O que nós seremos? A Bíblia diz que nós seremos arrebatados, transformados em corpos incorruptíveis, seremos perfeitos. A Bíblia diz em 1 João que nós seremos semelhantes a Jesus Cristo, tal como Ele ressuscitou, Ele foi, nós seremos. Seremos semelhantes a Ele. Nós não teremos mais pecado, mas queridos, enquanto Jesus não volta, enquanto tudo não será consumado, nós estamos no mundo em juízo, estamos debaixo da égide do pecado, todos nós somos fracos, pecadores, apesar de termos sido sustentados pela graça, e é a graça de Deus que nos sustenta. E é por isso que temos de dizer o tempo todo, eu sou o que sou pela graça. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 10, aquele que pensa estar de pé, cuide-se para que não caia. Não tem ninguém em pé. Por isso que você tem de compreender mais a sua esposa que converteu agora, o seu marido, o seu filho. Porque conquanto fomos salvos pela graça, mas nós não somos o que seremos. Seremos perfeitos, mas quando Jesus voltar? Então continuamos sendo fracos pecadores. A Bíblia diz em Mateus 26:41, o Senhor Jesus diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito é forte, mas a carne é fraca. Não tem ninguém em pé. Não pense que você é forte. Não pense que porque você fala em línguas, que você tem dons, que você conhece a Bíblia. O diabo gosta destes. Porque quando você acha que você é muita coisa, é aí que o inimigo vai te derrubar. O que nos sustenta é a graça de Deus. Por isso que eu gosto quando o apóstolo Paulo diz: quando estou fraco é que sou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Nós não somos o que seremos. Por isso a sua esposa converteu agora, você já tem mais de 15 anos de crente. A senhora tem mais de 20 anos de crente, seu marido converteu agora, espere ele crescer. Ele ainda é um bebê na fé, ele é um menino na fé. É paulatino, é aos poucos que ele vai crescendo. Ele vai crescendo, é por isso que é importante lermos a Bíblia, congregarmos, conhecermos a palavra. E é o que Filipenses 1,6 diz: aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia do Senhor. Aquilo que Deus começou na vida do teu marido, na tua vida, Ele vai completar. Você pode até cair, não porque você quer, mas porque você foi frágil. Aqueles que são de Deus não vivem na prática do pecado, podem até pecar. E se acontecer isso, se você pecar, a Bíblia diz em 1 João 2, filhinhos meus, eu vos escrevi para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Eu não sou o que serei. Eu não sou perfeito, sou limitado. Eu sou casado, sou apaixonado pela minha esposa. Mas a paixão que eu tenho por ela, o amor que eu tenho pela paixão da minha vida, não me garante que eu serei fiel a ela. Por isso que eu tenho de vigiar e orar, fechar as brechas. A Bíblia diz: fuja da aparência do mal, não brinque. Porque a nossa carne é tendenciosa ao pecado. Nós estamos debaixo da graça, mas precisamos de vigiar, de cuidar para que não caia. Por isso, eu sou o que sou pela graça de Deus. Ah, querido, nós vivemos debaixo dessa graça. Esta graça que nos salvou, esta graça que nos sustenta, esta graça que cuida de nós. E se não fosse a graça de Deus, o que seria de nós? Não confie nos mandamentos. Não confie pensando que você é forte. Você ainda é fraco. Não tem ninguém forte. Mas o importante é dizer: eu sou o que sou pela graça. Todas as manhãs temos de levantar e louvar a Deus, dizer: muito obrigado pela tua graça. Obrigado, Senhor, porque as tuas misericórdias se renovaram na minha vida. Eu sou o que sou pela graça de Deus. Em último lugar, eu não serei o que eu seria. O que você seria se não fosse Jesus na tua vida? O que seria de mim se eu tivesse continuado em Salinas? O Senhor me converteu pela graça dele em 23 de fevereiro de 1983. Se ele não tivesse me tirado daquela vida idólatra, daquela vida sem sentido, naquela crise que eu vivia existencial, onde eu estaria hoje? Talvez eu não teria casado, ou talvez teria casado, já teria separado, ou talvez a minha vida seria uma desgraça. Eu não serei o que eu seria. O que você seria se não fosse a graça de Deus? O que você seria se não fosse a graça de Deus que te
transformou, que tem estado sobre você. Você tem seus negócios, tem seu comércio, você tem sua empresa, você tem sua casa. O que tem sustentado teu casamento não é o amor seu pela tua esposa, pelo teu marido. O que tem sustentado teu casamento é a graça de Deus. Glória a Deus. Nós não seremos o que seríamos. Nós seríamos lançados no inferno. Nós iríamos para o inferno. Mas pela graça de Deus somos o que somos, estamos aqui. E seremos transformados em corpos incorruptíveis. E viveremos para sempre com o Senhor. Mas não serei o que seria. Por causa da graça. Pare, por favor. Você fala assim, pastor Eugênio, olha, se não fosse eu na minha casa, o que seria dessa mulher minha? Pastor, esta mulher, se não fosse eu, essa mulher seria uma mulher desgraçada. Este homem, pastor, não teria nada. Não, querido, não é você. Pare de achar que você é alguma coisa. Foi a graça de Deus que te usou como instrumento na vida do teu marido, da tua esposa. Eu já ouvi muitos pastores dizendo, se não for nessa igreja, se eu sair dessa igreja, essa igreja acaba. Não acaba, não. Porque quem sustenta a igreja do Senhor neste mundo, eu não estou falando placa, mas a igreja do Senhor é o Senhor Jesus. Eu pastoreio a igreja há 15 anos, debaixo da graça. Porque eu sou ruim, eu sou mau. Você também é. E o que seria da graça de Deus, ou o que seria da minha vida, do meu ministério, o que seria hoje, se não fosse a graça de Deus? Talvez nem aqui em Montes Claros eu estaria mais. Então, eu não serei o que eu seria. Mas pela graça de Deus, eu serei. Eu serei uma pessoa perfeita, semelhante a Jesus e você também. Quero terminar. Eu quero dizer para você, olha, é esta graça que nos sustenta. É esta graça que estamos debaixo dela. Tomara que você possa dizer, eu sou o que sou pela graça de Deus. Desapegue a placa da sua igreja. Não estou dizendo que você não deve frequentar a igreja, claro, mas não fica apegado, defendendo a igreja. Eu vejo hoje os crentes brigando por causa de placa de igreja, de doutrina. Queridos, alguém me perguntou um dia para mim assim, pastor Eugênio, o que você é? Você é, e começou a fazer algumas perguntas teológicas. Eu falei assim, querido, eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Eu sou patrimônio de um Deus que enviou seu Filho para morrer numa cruz por mim, que me escolheu em Cristo desde antes da fundação do mundo. Eu sou pastor em uma igreja, mas eu sou patrimônio de uma pátria celestial, de um Deus que me marcou, que me selou com o Santo Espírito. Diz que um cristão, um crente, estava brigando com um demônio, lutando com espada, ilustração. Aí de repente aproximou outro irmão de outra denominação. E aí o irmão perguntou, ô irmão, quer que eu te ajude aí contra o inimigo? Porque mais um é mais forte, quer que eu te ajude? Aí ele parou um pouquinho, espera aí, capeta. E falou assim, qual igreja que é a sua? Aí ele citou o nome da igreja. Ele deixou o capeta e foi brigar com o irmão. Não é assim? Placa de igreja não salva ninguém. Eu fico vendo alguns pastores, alguns líderes defendendo a placa da igreja. Eu não defendo placa de igreja, eu defendo a Bíblia, a palavra de Deus. As igrejas devem existir, sim, mas no momento em que nós achamos que a igreja é tudo, no momento que você defende a sua denominação, como Paulo, como Saulo defendia, isso é mofo. Essa religião sua é mofo. Isso te leva à soberba, à vaidade. E o poder de Deus se aperfeiçoa quando você se sente dependente da graça. Que Deus te abençoe. Eu sou o que sou pela graça de Deus. Eu não sou o que eu era. Eu não sou o que serei. E eu não serei o que eu seria. Mas pela graça de Deus, sou o que sou.